Que bom! Hoje estou aqui em Campo Alegre, na casa da Sirlene e do Dagoberto, para gravar aqui um testemunho, um mini testemunho, porque depois, mais para frente, vai ter um podcast completão sobre essa história que é linda, tem muita riqueza aqui de detalhes que não pode ficar de fora. Mas hoje quero focar aqui especificamente sobre provocar milagre. A história da Sirlene é uma história linda de quem provocou milagre. Ela chegou na nossa casa na época toda quebrada, toda se oprimida, precisando de cura, libertação, tudo. E ela estava carregada de muito ódio, muita mágoa, por causa do seu histórico, do ambiente onde ela estava vindo. Mas eu quero deixar ela mesmo contar. Sirlene, que benção ter você aqui hoje, que benção a gente conversar sobre essas coisas do reino e ver hoje que eu posso deixar registrado na minha Bíblia aquilo que você falou naquela vez, que se Deus fizer um milagre na minha vida, pode escrever aí, foi o maior milagre que o senhor teve no seu ministério. E foi um grande milagre mesmo. Valeu a pena entregar a vida para Jesus? Muito. Tá valendo a pena? Muito, muito. Provocou milagre? Muito grande, muito grande. Lembrando que na época eu nem era milagre de Deus que eu falava, porque eu não tinha nem noção, eu dizia o teu milagre. Se tu fizer esse milagre na minha vida, foi o maior. Escreve aí na tua Bíblia. Eu lembro. Foi o maior milagre que tu já fizesse. Mas eu falava na época, eu não, quem vai fazer é Deus. Né? Só que eu Você entendia que era o homem, né? entendia que Mas era Deus ele. usa pessoas para provocar milagre. Com certeza, né? Então já chego lá, que hoje eu também sou isso aí. Então, eu era tudo isso, gente, de revolta, de mágoa, de ódio, todo sentimento ruim que alguém pode ter, eu tinha. De desejar a minha própria morte, desejar a morte do outro, porque eu não via mais solução para o meu caso que não fosse morte. Não havia outra. Se eu falava, ninguém me ouvia. Eu tentava dizer que eu estava certa e eu estava errada. Então, não havia outra solução. E eu cheguei a programar isso. Eu vou acordar, vou fazer assim, assim, assim. Quando eles verem, já era. Ninguém precisa provar mais nada. Pronto, seria a solução. Mal sabia eu que a entrada deste senhor, na época que eu não tinha respeito nem consideração como pastor, eu falava, era tu, o teu milagre, a tua Bíblia. Então ele foi uma figura, digamos assim, fundamental na minha história, porque na época não era Deus que eu buscava, na verdade, eu buscava algo que nem eu sabia o que era, né? Tanto que eu busquei em espiritismo, qualquer coisa, se dissesse, toma aquele veneno ali que ele vai te tirar do problema, eu tomava achando que era um belo de um bem para mim. E a família destruída naquela época? A família totalmente destruída, não existia mais casamento, não existia mais, as minhas crianças já tinham... Você estava separada? Alguns anos, né? Eu fui morar num quartinho de uma senhora estrangeira que morava aqui na minha cidade. Eu não tinha parente nenhum, né? Era só eu e meus filhos, eu vim do sul, lá do litoral sul. Enfim, então eu não tinha nada a ver com isso aqui, né? Nem com as pessoas, nem com o lugar, nada falava de mim. E daí eu fui só alimentando ódio, raiva, revolta. Se falasse pra mim de pessoas, eu não tava nem aí. Eu não... Enfim, gente, é até difícil de explicar, né, pastor Ademir? Porque hoje a gente tem um sentimento tão diferente que é difícil falar de ódio, né? Mas a hora que você perdoou, especialmente perdoou Dago, o esposo, Dago, gente, é o esposo dela. Quando você perdoou Dago, perdoou todo aquele histórico, aquele passado, liberou aquelas mágoas, porque eu lembro que você chegou assim, tão oprimida, tão angustiada, e você precisou de libertação, inclusive, né? Veio realmente com bastante casta de demônios, foi liberta, liberou perdão para essas pessoas. A partir dali, a Sirlene de antes já deu para ter uma ideia que é uma Sirlene bem complicada que foi. Mas a partir dali, provocou milagre? Entregar a vida para Cristo? Provocou milagre descer as águas do batismo? Provocou milagre? Qual milagre aconteceu? O casamento ficou igual? Palavrinha mágica essa, perdão, né? Perdão, né? É uma palavrinha mágica? Então, falar de perdão é um negócio assim muito, ele é muito especial, por quê? Porque quando a gente fala, tem que perdoar, fala pro outro, tem que perdoar. Eu não vou perdoar, até porque não fui eu que fiz, quem sofreu fui eu, né? Enquanto eu estava sofrendo, eles estavam vivendo numa boa, eu que estava pagando o preço, sem dinheiro, sem comida, sem lar, sem nada,
eu acho que o que sobrou foi a minha dignidade, digamos assim, no sentido essência de educação, de pais, de família, mas aquela construção de vida não tinha nada, não existia nenhum tijolo nessa construção, né? Então foi um resgate a partir da palavrinha mágica perdão. Que perdão, para que vocês entendam, quem está me ouvindo, que não é sentimento, você não tem que sentir no coração perdoar, não. Perdão é uma decisão, é uma posição, é uma escolha. Presta bem atenção. Perdão não é um sentimento. Falei isso também já ontem na nossa live. Perdão é uma decisão, é uma cisão. É você decidir sair. Não é porque você sente, eu estou sentindo tanta vontade de perdoar. Não. A hora que você decidiu perdoar, você provoca milagre. A hora que você decidiu largar aquela vida que você tem, você começa a provocar milagre. E aí, quais milagres? Conta aí rapidinho aí para que o pessoal se anime aí. É como abrir uma porta. Gente, vocês imaginem uma casa trancada a chave, tá? Você virou a chave, a porta se abre. A chave foi o perdão, então. A chave foi o perdão. A partir do momento que eu decidi perdoar, porque perdoar dói. Porque o que a gente fala? Eu não vou perdoar. Não fui eu que fiz, eu não vou pedir perdão. Não fui eu quem fiz, não fui eu. Eu fui ofendida, eu fui a ferida, eu fui a magoada. Por que que eu vou perdoar o fulano que tem que vir pedir perdão para mim? Gente, não é assim. A partir do momento que você diz, não, faça por experiência, faça um teste. Faz um teste. Então vou perdoar só para ver o que acontece. E você vai ver o que acontece. Decida perdoar. E todas as portas da tua vida vão se abrir. Melhora tudo. Tudo. O que houve com o casamento? Meu Deus! Ele até fez o nosso casamento. Refizemos esse casamento. Foi muito interessante, porque, nossa, eu ainda tava assim, né? Eu era meio pivete, assim, né, pastora Ademir? Fumava, usava um salto dessa altura, umas roupinhas extravagantes, né? É claro que o pessoal daqui me rejeitaram. Eu cheguei aqui, parecia um ET, né? Shortinho curtinho, veio Mas de se praia. sentiu rejeitada pela igreja, por Jesus, pelas pessoas que amavam a Deus ali? Não. Mas eu me senti rejeitada pela sociedade, porque né? Era eu que causava isso nas pessoas, né? Então, quando eu chegava, eu tinha a impressão que as pessoas davam as costas para mim. Não era. Era eu que dava as costas para a pessoa, porque eu já vinha armada, né? Lembra, pastora Ademir? Lembro. Eu chegava armada. Quantas vezes eu enfrentei o Senhor, né? Várias vezes. Quantos tapas na cara eu mereci e o Senhor não deu, né? Jamais. Não, mas pensa bem, mais de 10 anos, gente, que o casamento quebrado. Deus restaurou e fizemos o casamento, né? Oramos de novo, abençoamos as alianças. Eu lembro desse dia, foi muito especial, né? Foi, tem fotos ainda. Que coisa linda. A vida deles, em termos material, financeira, também estava muito ruim, muito complicada. A nossa casa, pastora Ademir, era... Parecia uma tapera, né? Feinha, tadinha, né? Tapera, para quem não sabe, é um termo que se usa muito no oeste de Santa Catarina. Mas era uma casa bem, precisando de muita, não que nós estejamos aqui dando uma ênfase assim como no material, mas é para entender que quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz transformação em todas as áreas, e prosperar é você sair do estado que você está e para um estado melhor. E isso aconteceu com a Sirlene, isso aconteceu com o Dagoberto, seu esposo, isso aconteceu com os filhos. Eu lembro que os filhos, situações muito crônicas, e Deus operou. A ideia é que você entenda que provocar milagre começa com uma decisão. No caso da Sirlene, são muitas coisas que aconteceram. Não tem aqui, nesses 10 minutos, como a gente resumir tudo. Mas nós vamos ter um podcast completo, isso eu prometo para vocês. Ainda esse ano eu vou gravar com ela aqui. E vamos entrevistar, quem sabe, o marido, o filho que saiu das drogas. E tantas coisas lindas que tem para mostrar para vocês. Mas hoje a ideia é o quê? É mostrar para vocês assim, que quando nós nos rendemos a Cristo como ela fez, e ela, claro que teve um processo, não foi assim, tudo no mesmo dia, não, foi um processo. Chegou o dia que ela disse assim, se Deus fizer esse milagre na minha vida, pode escrever na sua Bíblia, vai ser um milagre. Mas por quê? Porque ela chegou muito quebrada. Como diz o gaúcho lá no Rio Grande do Sul, chegou mais quebrado que arroz de terceira. Mas Deus restaurou, Deus recuperou, Deus deu dignidade, Deus trouxe para ela o sentimento de ser filha. Ela é filha de Deus, ela é amada de Deus, a família toda dela é muito amada. Hoje a casa dela aqui é um tanque de Betesda.
É um lugar de Deus promove milagres. Muitas famílias, muitas pessoas entram aqui e são tremendamente abençoados nesse lar. E isso é resultado do Evangelho. Quando o Evangelho entra em nossas vidas, não por uma religiosidade, mas por uma espiritualidade correta, bem significativa e bem conectada com as raízes do Evangelho, nós somos transformados de dentro para fora. Há uma transformação metabólica. E isso aconteceu na vida da Sirlene e isso pode acontecer na sua vida também. A gente não sabe o que Deus pode fazer na sua vida, mas você pode provocar milagre com a rendição como ela fez. Um dia ela se rendeu, ela pediu perdão dos seus pecados, ela desceu as águas do batismo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, e toda a casa dela foi salva. E hoje, a casa dela é usada como um tanque de Betesda para provocar milagre. Todas as horas que ela se reúne aqui com outras pessoas, ou sai para algum lugar, ou mesmo usando a própria internet hoje, que eu sei que ela abençoa outras pessoas, a gente vai contar isso lá para frente no podcast. Deus está usando ela para promover milagre em muitos outros lares. Então, Sirlene, fico muito agradecido pelo teu testemunho, teu breve testemunho aqui rápido, porque a ideia é que isso provoque milagre na vida de quem está nos ouvindo, e tenho certeza que vai ser. E Deus abençoe você poderosamente. Foi muito bom saber que você liberou perdão, e a hora que você liberou perdão, Deus provocou milagre de salvar você, salvar casamento, salvar filho, e hoje está salvando tantas outras vidas. Amém. Vale a pena então? Só vale a pena. Não esqueçam, né? Perdão não é sentimento, é escolha. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.